O tema de hoje é: o que as normas de vedação à arquitetura hostil estão escondendo? Tramita na Câmara de Vereadores de Florianópolis um projeto de lei que proíbe o município de conceder alvará para aqueles projetos que são considerados hostis. Hostis a quê? A plena acessibilidade e fruição dos bens públicos. Diz o projeto de lei: é vedado o emprego sobre passeios e espaços públicos de materiais, estruturas, equipamentos e técnicas construtivas hostis que tenham como objetivo ou resultado o afastamento de pessoas em situação de rua, idosos, jovens e pessoas com deficiências e outros segmentos da população. Essa lei não tem nada de novo. Ela é uma cópia fiel de uma lei federal aprovada em 2022 chamada Lei Padre Júlio Lancelotti. Mas essas leis fazem sentido? Tem razão de existir? Não tem razão. É uma lei desnecessária. E por quê? Em razão do princípio da igualdade, está assegurado a todas as pessoas o amplo acesso, sem obstáculo, aos bens públicos. Nós já temos uma lei federal que prevê a acessibilidade por pessoas deficientes. Isso significa que é uma lei que dá requisitos de como construir os espaços públicos de modo a garantir que todo tipo de pessoa possa ter acesso e possa usufruí-lo. Então, se nós já temos uma legislação de acessibilidade e em decorrência do princípio da igualdade, qualquer vantagem concedida ao acesso e ao uso a um grupo específico de pessoas em detrimento de outro grupo é flagrantemente inconstitucional. Isso porque o Estado tem que garantir que o uso do bem público seja feito pelo maior número de pessoas, e é o que importa, e não um segmento específico. Quando o Estado faz uma norma que dá o privilégio a um grupo específico de pessoas para acessar e usufruir do bem público, ele está violando a regra constitucional. Então, quando, por exemplo, um banco de ônibus que é feito para sentar para aqueles usuários do transporte coletivo que estão cansados, como mulheres grávidas, idosos, ele fica assegurado para que uma pessoa em situação de rua possa dormir, nós temos o desvirtuamento da finalidade do bem público, que é sentar, e nós temos também um direito enviesado que está assegurado a um grupo específico de pessoas, são aquelas em situação de rua, de usar o bem público, se apropriar do bem público de forma individual em detrimento do coletivo. E isso não é permitido pela Constituição Federal. Considerando a diretriz constitucional, constituiria a arquitetura não hostil e, portanto, amigável, quando a norma garante a plena fruição pública de um bem, como por exemplo da parada de ônibus, que deve ser confortável para assentar e repelir usos que não são inerentes à finalidade daquele bem público, como por exemplo dormir. Então, uma arquitetura que privilegie o sentar e possa repelir o comportamento de deitar é sim uma arquitetura amigável e, portanto, não hostil à plena acessibilidade e fruição do bem público. Em sendo levado a efeito o texto da lei federal já aprovado do próprio PL sob a ótica constitucional, o município tem que exigir que essas construções garantam o uso finalístico do bem público pelo maior número de pessoas e não garantir privilégios a um grupo minoritário de usuários. E aí nós podemos dizer, o uso dos espaços públicos para a moradia não está assegurado pela Constituição, se nós interpretamos essas normas à luz do texto constitucional. Muito menos estacionar sobre calçada, muito menos colocar tendas, barracas sobre os espaços públicos. Mas parece que não é isso que os autores dessas normas querem, né? Porque o pano de fundo é garantir que as pessoas em situação de rua possam morar, usar e se apropriar do espaço público de forma individual e não serem importunados. Mas aí, a legislação deveria ser mais honesta no seu texto, porque o texto adequado seria: fica assegurado às pessoas em situação de rua a moradia nos espaços públicos de uso comum, de modo como lhes aprouver, ficando proibida a abordagem incômoda.
Mas seus autores não parecem gostar desse tipo de clareza normativa, né? Pois logo eles esbarrariam em questões constitucionais importantes de forma muito clara. Então, ao que tudo indica, eles preferem uma redação fluida e desnecessária, que serve apenas de apoio a uma hermenêutica jurídica distorcida.